Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Bruna, sou graduanda do 6º semestre no curso de História, faço parte da FSM Resolve e hoje estou aí, para conversar um pouquinho com a professora Tayane Anhanha. Ela é licenciada em História pela FSM e atualmente ela faz mestrado no programa de pós-graduação em História, também na FSM. E hoje a questão do Enem que a gente vai trabalhar é a 50 do Caderno Azul do ano de 2018. E como vocês conseguem enxergar aqui do lado, ela é composta por duas imagens, né? A primeira é um ônibus e a segunda é a Rosa Parks ao lado de Martin Luther King. E a questão diz o seguinte: esse ônibus relaciona seu ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar: alternativa A, o impacto do medo da corrida armamentista; B, democratização do acesso à escola pública; C, preconceito de gênero no transporte coletivo; D, deflagração do movimento por igualdade civil; e E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. Fique aí agora com a Prof. Thay e tenha uma boa aula. Olá, gente, o meu nome é Tayane, eu já fui apresentada pela Bruna. Eu aproveito para agradecer a ela pelo convite e também a parabenizar o Mais História, por favor, por essa iniciativa que com certeza está ajudando diversos estudantes a se preparar para o Enem. Bom, agora vamos para nossa questão, que a Bruna já leu para a gente, a questão número 50 do Caderno Azul do Enem de 2018. E o que mais chama a atenção nela são as duas imagens. Então, a professora Pamela Poser, em uma das correções passadas, já havia nos alertado para que quando tivesse imagens a gente prestasse atenção nelas, pegasse alguns elementos que compõem para tentar interpretar. E é isso que a gente vai fazer com essas duas imagens que a gente tem aqui. A gente tem na figura 2, apresenta a mulher negra, e com a ajuda do textinho base a gente sabe que ela é Rosa Parks, e ao lado dela um homem negro, que é o Martin Luther King. A questão diz que o ato praticado por ela em 1955 alcançou o ônibus da figura 1 a estatuto de obra museológica. E a questão é, o que simboliza esse ônibus e, no caso, consequentemente, o que significa a atitude de Rosa? Em primeiro lugar, também a gente tem que se atentar para informações que o texto nos dá. Então, tem o ano de 1955, então a gente sabe que a gente está nesse contexto, e também o Martin Luther King, que a maioria das pessoas conhece, uma figura histórica muito importante, que foi um líder pelos direitos à igualdade civil dos negros nos Estados Unidos. Então, geralmente, as pessoas conhecem ele, e pegando essas duas informações, a gente consegue, talvez, responder essa questão. Mas antes disso, eu vou dar um breve contexto pra gente. A gente tá falando de Estados Unidos, nesse mais ou menos anos 50, anos 60, mas a gente tem que voltar um pouquinho atrás para pensar na abolição da escravatura nos Estados Unidos, que aconteceu lá em 1865, depois da Guerra Civil Americana, que aconteceu entre os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Os estados do norte, que eram abolicionistas, e os do sul, que eram escravistas. Então, depois que acabou a guerra, com a vitória do norte, eles acabaram tentando fazer algumas ações para os negros terem mais igualdade civil, igualdade política, o que não foi aceito pelos estados do sul, que já tinham algumas políticas segregacionistas, e depois da guerra eles aumentaram ainda mais elas. O que eram essas políticas segregacionistas? Eram políticas que separavam brancos de negros, e elas se intensificaram ainda mais também com a ajuda da Ku Klux Klan. E quem não conhece já deve ter visto em filme ou alguma série. A Ku Klux Klan era um grupo supremacista que usava aquelas capas brancas, chapéus pontudos, que atacavam, assassinavam, colocavam fogo em casa de pessoas negras. Eles tinham um verdadeiro ódio de pessoas negras e também simpatizantes brancos. Então, eles faziam todo esse alvoroço pensando na sua supremacia branca nos Estados Unidos. Então, esse ódio racial era muito forte e composto pela Ku Klux Klan. Eu vou voltar agora às leis segregacionistas que vigoraram nos Estados Unidos de 1870 a 1970. Eram as chamadas leis Jim Crow. E elas diziam, essas leis definiam, por exemplo, que os negros não podiam frequentar estar nos mesmos lugares que os brancos. Então, em hospitais, em espaços públicos, em restaurantes, em banheiros públicos, enfim. Esses eram alguns locais que eles não podiam compartilhar entre eles. E tinha alguns lugares que eles eram separados, mas iguais.
Ou seja, podiam ser separados, mas eles iam ser iguais. Só que não, porque eles eram sim separados. Mas iguais eles não eram, porque os dos negros eram muito mais deteriorados, tinham banheiros que não tinham o mínimo de condição, enquanto os dos brancos não. Os brancos eram muito bem construídos pensando nisso, né? Então quem era prejudicado eram as instalações das pessoas negras. E nessa segregação que entra a protagonista da nossa história, que é a Rosa Parks. E é importante pensar também, quando a gente pensa nesse contexto dos Estados Unidos, a gente fica muito no Martin Luther King, no Malcolm X, mas a gente esquece de figuras de mulheres negras que também foram muito importantes para esse movimento acontecer. E esse é o exemplo da Rosa Parks. Então, por isso que essa questão também é bem significativa. Rosa Parks, voltando do trabalho um dia, ela era costureira, ela chega no ônibus, estava quase lotado, e senta. E depois chega o homem branco. E pela lei, ela deveria levantar para esse homem negro, para esse homem branco sentar. E ela se recusa a fazer isso, e nessa recusa dela, já que era uma lei, ela é presa. Tempos depois, ela é solta por causa quando paga a fiança, mas isso foi o começo para um boicote contra os ônibus que aconteceram nos Estados Unidos. Então, pessoas negras deixaram de utilizar aquele ônibus, e isso também é significativo, porque eles precisavam dos ônibus para ir para seus locais de trabalho, enfim, que às vezes ficavam muito longe, e esse boicote dura um ano inteiro. Então esse foi o começo de uma grande mudança para a sociedade negra dos Estados Unidos para protestarem contra isso. Não é que eles não protestassem antes também, eles faziam isso, mas esse foi um momento ímpar para fazer essa divisão, realmente. Agora, finalmente, a gente vai para as questões que são realmente bem curtas e diretas. Então, a gente tem a letra A, o impacto do medo da corrida armamentista. Não. Por que não é essa? Porque nesse período a gente está, sim, vivendo o período da Guerra Fria, Estados Unidos versus Rússia, mas a questão em nenhum momento nos deu informações sobre esse conflito. Então, não é esse o foco da questão. Letra B. Democratização do acesso à escola pública. Também não tem ligação. Apesar de, como eu citei, tem leis que separavam escolas de brancos e escolas de negros, essas leis segregacionistas, enfim, não é essa questão a ser debatida em nenhum momento ali na questão nos fala de ensino ou nos fala de educação. A letra C. Preconceito de gênero no transporte público. Eu creio que essa opção talvez cause um pouco de confusão nas pessoas, porque ali a gente tem uma figura feminina em um ônibus, então quem lê mais apressado já vai marcar isso, mas não tem ligação quanto à questão de gênero, porque a Rosa Parks ela não podia ficar sentada no ônibus por ser negra, não apenas por ser mulher. E a letra D, chegamos à nossa resposta correta, que é a deflagração do movimento por igualdade civil. Deflagração significa o início. Como eu disse, os negros protestavam antes, mas isso foi um início muito mais forte que teve o resultado. Apesar de que as leis de Jim Crow, elas acabaram caindo só 10 anos depois, então passou realmente um tempo para elas acabarem definitivamente. E só para cumprir aqui o protocolo, a letra E, eclosão da rebeldia no comportamento juvenil, que também tem a ver com contexto, contracultura, movimento hippie, mas também não tem a ver com as questões expostas nas imagens e no textinho base. Então, a resposta correta é a letra D. Eu gostaria de complementar também que essa questão é importante, não tem como a gente saber com certeza o que cai no Enem, mas porque esse ano foi um ano atípico não só por conta da pandemia, mas porque mesmo com a pandemia, diversos negros dos Estados Unidos saíram às ruas pedindo o direito básico da igualdade, principalmente por causa do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que acabou sendo assassinado injustamente por policiais. Então as pessoas foram à rua, não só por George Floyd, mas por outros jovens e crianças negras que são mortas por um país, né, que somente pela cor da pele deles acaba assassinando. Óbvio que eu tô falando do contexto dos Estados Unidos, mas a gente sabe que isso acontece no Brasil também. Então a gente pode fazer esse paralelo de direitos civis lá na década de 60 ou antes até, mas também na atualidade, em que as pessoas negras elas pedem apenas o direito da vida. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Tchauzinho. Então, gente, esse aí foi mais um vídeo, né, do FSM Resolve. Espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido as dúvidas de vocês e que tenham refletido também um pouquinho, né, sobre essas questões bem importantes que a Thay colocou, né, nas explicações dela. Espero que vocês tenham uma boa prova e façam tranquilos que vai dar tudo certo. E sigam o perfil do Mais História, por favor, né? É só um conteúdo massa, bom pra caramba. E é isso. Até mais.